Campina Grande, sexta-feira, 23 de fevereiro. Hoje comemora-se o Dia do Escrivão e do Rotariano. Parabenizamos a todos que fazem os Rotaries do Brasil pelo trabalho de assistência filantrópica, de assistência social, realizado e promovido por essa instituição. Opção para a Vida, dentro de instantes, estará trazendo mais uma reflexão para a sua meditação e ouviremos ainda também o cantor Paulo César, que esteve abrilhantando o louvor durante a 26ª conferência, Encontro da Consciência Cristã. Portanto, continue conosco, Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Antes, desejamos fazer uma oração. Agradecemos a Deus pelo dom da vida, pela paz, pela saúde, pela liberdade que ainda desfrutamos neste país. Pai, obrigado por este dia, pela oportunidade que temos outra vez de termos acesso aos lares. Obrigado, Senhor, porque Tu tens nos dado liberdade, tens nos dado privilégio e a oportunidade de continuarmos ministrando a Tua palavra, pregando as boas novas de salvação. Obrigado, Senhor, pela saúde, pelo pão nosso de cada dia, por o Senhor ter sido misericordioso para conosco, pois a Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Recebe a nossa gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor e pastor Paulo César. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sair da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sair da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 25 a 33. Por meio de figuras, vem a hora em comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim
da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para... Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, irmãos? Pai, queremos mais uma vez suplicar para que o Teu Espírito em nossos corações, transmitir a Tua palavra na virtude do nosso canal. Abençoe cada família e fica conosco nessa noite, abençoando este culto. Como já recebeste o louvor, agora palavra de encorajamento para os irmãos diante do a conviver com as adversidades da escolheu dos discípulos 12 homens para assisti-lo, para acompanhá-lo, para estabelecer o colégio apostólico. Ele não escolheu pessoas que não tivessem alguma experiência mínima de enfrentar dificuldades, de enfrentar problemas. Por isso, a maioria dos apóstolos que ele escolheu eram pescadores, porque esses homens estavam familiarizados com as fúrias das ondas do mar, das tempestades. Então, eles já tinham alguma base para realmente enfrentar dificuldades e adversidades. Ele também escolheu um homem ninguém gosta de ser cobrado, né? Quando chega um cobrador na sua porta, você muitas vezes não se sente muito bem, porque não é para cobrar algum valor. Então, esse homem também, Mateus ou Levi, certamente não era um homem bem quisto, porque ele era um cobrador de impostos, ele trabalhava na alfândega, e inclusive muitos judeus viam que ele trazia um peso sobre o orçamento de todos, por conta dele estar cobrando impostos. Então ele certamente tinha muitos inimigos, adversários. Então foram estes homens que Jesus escolheu para acompanhá-lo, para estar com ele realizando o ministério, conforme vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, uma noção do que é enfrentar adversidades, do que é enfrentar desafios, do que é enfrentar material. Eles não tinham a experiência à medida que fossem andando e convivendo com Jesus. E foi isso exatamente que aconteceu. Jesus então começou, depois de eles serem chamados e comissionados, Jesus então começou agora a dar aulas práticas com eles. Que aulas práticas foram estas, pastor? A primeira delas, dentro do nível profissional dele,
estiveram com Jesus, enfrentando temporal, enfrentando tempestade no mar da Galileia. A primeira vez, Jesus estava dentro do barco, navegando com eles e sentindo, diz o texto, sobreveio uma tempestade muito forte, ao ponto de ameaçar aquele barco. Eu não posso associar que alguém, em meio a fúria das ondas, os apóstolos certamente nervosos e gritando, para que eles não sofressem aquele naufrágio. Jesus, enquanto isso, dormia. Irmãos, para que vocês observem, quando Jesus está presente, aquilo que pode ser um acontecimento que pode agravar-se, ele é amenizado. Jesus estava ali para dar tranquilidade àquela tripulação daqueles apóstolos, e eles não perceberam nele, disse: acorda, desperta, mestre, porque todos nós estamos perecendo, estamos ameaçados de irmos ao naufrágio. E aí Jesus, simplesmente levantando-se, olhou para o mar e para as ondas, uma admiração muito grande para aqueles apóstolos, porque eles viram então houve calmaria e houve bonança. Então foi uma aula prática que Jesus estava dando para eles. Olha, quando vocês estiverem passando por alguma dificuldade, por alguma crise, por algum desafio, por algum obstáculo, por alguma adversidade, eu estando presente, eu vou trazer paz. Amém, irmãos? Eu estando presente vou trazer tranquilidade, eu estando presente vou trazer segurança para vocês. Quem é este? Ficaram admirados. Quem é este que até o mar e os mares e as ondas lhe obedecem? Estava fora do barco. Ele tinha subido ao monte para orar. E aquela tempestade esperados, Jesus começou a vir ao encontro deles, andando por sobre as águas. E à proporção que Jesus se aproximava, eles ficaram mais ainda perplexos, porque eles imaginavam que se tratava de um ser sobrenatural. Andando sobre as águas não era uma coisa normal, ninguém nunca tinha visto tal coisa, mas Jesus então vem andando sobre as águas e se aproxima. Quando vem se aproximando, de longe eles tiveram uma sensação de que se tratava de um fantasma. Eles ainda eram do tempo de acreditar em fantasma, e gritaram, que era um fantasma. Jesus então se aproxima, e à proporção que foi se aproximando, eles foram reconhecendo. Pedro, que era muito afoito, muito ousado, vai ao encontro de Jesus, pedindo que, se és tu mesmo, permita que eu vá ao teu encontro. Enquanto Jesus estava vindo em direção dele, Pedro começou a andar ao encontro de Jesus. Só que em dado momento ele começou a sentir que aquilo era algo sobrenatural. Fisicamente não há uma explicação de alguém andar sobre as águas. Ninguém pode andar. A água não é algo fixo, não é algo duro. Ele era algo sobrenatural. E ele então, percebendo que aquilo não se tratava de uma coisa normal, começou a sobrar. E Jesus então vem ao encontro dele, porque ele pediu: Senhor, socorre-me, salva-me. Jesus estende as mãos e diz: por que duvidaste, homem? Entraram no barco. Eram aulas práticas que Jesus estava dando, mostrando para eles que, mesmo eles estando numa situação muito difícil, eles clamassem por Jesus, que Jesus estava pronto a vir ao encontro deles para dar a salvação. E era esta a situação daqueles dois episódios que eles até então não tinham entendido.
Mas isso ainda não era o suficiente. Eles tiveram outras experiências também. Quando algumas pessoas traziam seus filhos, no caso o centurião, no caso uma mulher sirofenícia que estava com a sua filha endemoniada. Então agora a luta que estava se travando era uma luta espiritual contra o inimigo. E eles então fizeram tudo para exorcizar aquele demônio. E então Jesus, aproximando-se de um daqueles moços, perguntou ao seu pai, cujo filho era endemoniado. Ele sofria muitas vezes, era como se fosse um ataque epilético, e o filho era lançado ao fogo e para ser queimado, ou às vezes ao mar para ser afogado. E aí os discípulos vieram a Jesus, o pai trouxe aquele menino, os discípulos não puderam. Jesus foi, expulsou aqueles demônios, porque era uma legião de demônios que estava oprimindo aquele rapaz. Tudo isso eram aulas práticas que Jesus estava dando, que eles iam enfrentar adversidades com o inimigo das nossas almas. E depois que o rapaz foi exorcizado, demônios que foram expulsos, os discípulos perguntaram, os apóstolos perguntaram: Senhor, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus disse: porque vocês precisam de orar e jejuar, porque esta casta não sai senão com jejum e oração. Jesus estava dando todas as informações, todas as orientações que eles precisavam tomar conhecimento para iniciar e dar continuidade ao ministério que Jesus haveria de concluí-lo ao ser assunto aos céus. Por que eu estou citando essas passagens para a gente tentar, como introdução, trazer o texto que nós lemos? Por quê, meus irmãos? A vida cristã é uma luta contínua. A vida cristã é uma batalha. Nós estamos num campo de batalha. E Jesus estava treinando, estava mostrando aos apóstolos que eles precisavam de estarem preparados para enfrentar todas essas adversidades. Sendo assim, Jesus estava, portanto, passando para eles o que eles precisavam saber e estar preparados para enfrentar. Também Jesus estava terminando o seu ministério. Nesse capítulo que eu li para vocês, 16, versículos 25 em diante, Jesus está, o subtítulo é uma palavra de despedida. Jesus estava se despedindo dos apóstolos, dizendo para eles que eles estivessem prontos e preparados para enfrentar tudo aquilo que ele em outras situações lhes mostrara. E é por isso que ele faz estas recomendações, nos versos 25 a 33. Estas coisas, verso 25, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Jesus estava inclusive fazendo como uma conclusão. Diz: olha, eu falei muitas coisas por experiências, mostrei, ilustrei, comparações, conforme vocês ouviram. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. E no verso 26 ele diz: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Ou seja, ele estava falando de quando ele fosse assunto aos céus. Eles não iriam mais pedir por alguma coisa a ele, mas eles iriam estar preparados para pedir direto ao Pai. Por isso que ele diz aqui: porque naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, mas direto ao Pai. E aí, quando Jesus estava falando essas palavras, estava dizendo para eles: olha, eu vou me ausentar, eu vou estar ausente, mas vocês vão ter a autoridade em meu nome de pedir as coisas ao Pai, e Ele vos ouvirá. E é por isso que ele, no verso 28, ele diz: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai.
Foi quando no verso 29 disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Ou seja, estava tudo muito esclarecido para aqueles apóstolos que estavam recebendo aquelas palavras de despedida de Jesus. E ele continua: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Estas palavras estavam confirmando o que eles haviam acabado de confessar. E no verso 32, ele ainda conclui: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estava dando uma palavra de ânimo, de motivação, para que eles não desistissem, para que eles fossem encorajados. E no verso 33, terminando essa parte, ele disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Dadas as informações que eu passei para vocês, Jesus então começa a dizer para eles que eles vão enfrentar muitas dificuldades, muitas adversidades. Eu quero lembrar aos irmãos que, como ilustração, quando os pescadores eles vão buscar uma madeira para colocar como caule daquela jangada ou daquela embarcação, eles procuram uma árvore que esteja nos lugares mais elevados. Aquela árvore que estiver no lugar mais elevado e ela estiver ereta, o caule estiver ereto, aquela madeira não esteja envergada, ela não tenha o vento quando soprar, ela não seja envergada, ela fica ereta. Então, quando eles vão buscar uma madeira para servir de mastro para a jangada ou para a embarcação, eles procuram uma madeira cujo caule seja ereto. Por quê? Eles dizem: se essa madeira que vai servir de caule estiver envergada, na primeira tempestade que enfrentar no mar, ela vai quebrar. E a madeira ereta, o irmão Fabrício, que é marceneiro, sabe disso, mais do que qualquer um de nós. Então essa madeira ela é resistente, porque ela estava no lugar mais elevado, sofrendo toda a força da fúria do vento, e ela não envergou, ela ficou ereta. Essa madeira serve. Ou seja, aquilo que é trabalhado, aquilo que é testado antes, tem resistência para suportar dificuldades, adversidades, tudo, enfim. E foi exatamente isso que Jesus fez com os apóstolos. E é por isso que, antes dele se despedir deles, disse para eles: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra, meus irmãos, não era só para os apóstolos naqueles dias, não foi só para aqueles que conviveram com Jesus, mas ela é uma palavra extensiva a todos os cristãos, em todas as épocas, em todas a história da igreja. Por quê? Porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós enfrentamos conflitos, crises, obstáculos, desafios, todos nós passamos por situações as mais adversas, e como cristãos, tendo sido orientados, tendo sido preparados, tendo sido orientados pelo Senhor Jesus, nós temos tudo para enfrentar essas dificuldades, essas adversidades, sem termos algum abalo que venha trazer qualquer arrefecimento, ou levar-nos a desistir, ou a não nos comportarmos firmemente. Ora, quando nós nos convertemos, nós passamos a conhecer e também sentir na pele adversidades por causa do nome de Jesus. Todos nós. É por isso que Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 22, ele disse:
sereis odiados por todos por causa do meu nome. Todos nós sereis odiados, todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Então, essa prova de perseguição, todo cristão, em toda a história do cristianismo, experimenta. E quero dizer mais uma coisa para os irmãos: essas perseguições começam em nossa própria casa. Jesus, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 53, diz que 2 estarão divididos numa casa contra 3, 3 contra 2, 2 contra 3, a sogra contra a nora contra a sogra, o irmão contra o pai contra o filho. Quando nós confessamos a Jesus, nós passamos a ser perseguidos. E muitos, se não estiverem firmes, como aqueles que foram treinados por Jesus para enfrentar todas as adversidades, muitos desistem. Eu me lembro que quando eu me converti ao Evangelho, em 1969, na década de 70 já praticamente, a primeira pessoa que se levantou contra mim foi a minha mãe. A primeira pessoa que se levantou contra mim foi a minha genitora. Ela disse: meu filho, você não deveria deixar a religião dos meus pais, dos seus avós. Eu digo: minha mãe, eu não estou seguindo, não estou mudando de religião, eu estou seguindo a Jesus. E foi com muita dificuldade que eu tentei mostrar isso para ela. Vocês vejam que todo aquele que decide seguir a Jesus começa a enfrentar resistência dentro da sua própria casa. Os primeiros a se levantarem contra você é a sua própria família. Mas lembremos-nos que Jesus nos diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e vos maltratarem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós, assim perseguirão a vós também. Então não é coisa de você achar difícil: eu estou encontrando muita dificuldade para ser crente ou para seguir o Evangelho. Jesus já havia prevenido os apóstolos. No texto que eu li para vocês, o último versículo diz: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, o cristianismo oferece uma cruz para nós seguirmos a Jesus. Ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma cruz que Jesus dá para que nós possamos segui-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, observem que quando Jesus falou isso, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no Sermão da Montanha, ele falou: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Mas em Mateus 24, 9, ele mostra que essa perseguição ela será mundial. Ela será aonde estiver cristão, onde estiver algum cristão. Ele diz: então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É por isso, irmão Fabrício, que a gente vê sempre aqui, ali e alhures cristãos sendo mortos, sendo torturados, sendo perseguidos, na janela 1040, cristãos sendo queimados vivos, sendo colocados em fogueiras, queimados vivos, executados, decepada a cabeça por causa do nome de Jesus. E isso a nível mundial, conforme vemos no Evangelho de Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então essa é uma dificuldade, ou esse é um desafio, ou essa é uma adversidade que todo cristão passa. Todo cristão. Não pense que você, eu estou isento, eu não vou passar por isso. Não, você passa no momento em que você se converteu. No dia que você se decidiu, sua família, seus parentes, seus amigos são os primeiros a se levantarem contra você. Vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem na próxima segunda-feira. Quero lembrar a todos que bem próximo à sua casa, no seu bairro, há um templo evangélico.
Se você reside em Campina Grande e deseja nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário. Temos escola bíblica dominical às 9 horas no domingo, à noite às 18 horas culto divino, às terças-feiras culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo bíblico. Portanto, esperamos contar com a sua participação, com a sua visita, o que muito nos honrará. Até a próxima segunda-feira. Tenham todos um bom final de semana. Que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja e nos abençoe. E até segunda-feira, se Deus quiser.